Muito bem, amigos do nosso site Instagram Bahia 24 Horas, TV Sapeaçu. Nós iremos conversar aqui agora com o advogado Dr. Marcos Barbuda, aqui da cidade de Sapeaçu. Ele é da BSC Advogados Associados e o assunto que vamos tratar com ele é de muitíssima relevância e importância para a cidade de Sapeaçu. Nós estamos acompanhando a questão dos moradores do Alto do São José, bairro ali, a comunidade vizinha ao bairro da Estação, na cidade de Sapeaçu, que iria sofrer, os moradores, uma ação de reintegração de posse ao proprietário do imóvel, devido a uma ação do cumprimento de uma liminar da comarca de Sapeaçu. E nós resolvemos conversar com o advogado da comunidade, dos moradores da comunidade, que representa a comunidade. E nós vamos conversar com ele para nós sabermos realmente em que pé agora vai caminhar essa situação, já que houve a freada da juíza, a doutora Vanessa Beltrão, Gouveia Beltrão, com respeito à reintegração de posse. Mas primeiro, doutor Marcos, como surgiu, como nasceu, qual foi o nascedouro desse processo? Boa tarde, Eduardo, site Bahia 24 Horas e todos os seus ouvintes. Esse processo surgiu, Eduardo, como você bem disse, um processo de reintegração de posse, que veio lá de 2018. Só que esse processo, Eduardo, é um processo que já tem hoje em torno de 6 anos e que teve alguns probleminhas processuais nesse processo em si, alguns erros processuais, algumas falhas processuais. Esse processo foi feito por um rapaz que ele se diz dono proprietário do imóvel, que foi utilizado como moradia de várias pessoas, tem lá mais de 30 famílias que já moram lá, e que nesse processo em si não foi citado à época os posseiros, as pessoas que estavam lá. Então, no ano de 2022, o doutor Igor Spock, que era o juiz aqui da comarca, ele deu um despacho em sede de liminar que fosse feito o cumprimento da reintegração de posse. E o grande problema, Eduardo, é que na petição inicial, ou seja, no pedido inicial no processo, foi colocado que lá nesse terreno as pessoas só faziam plantio, e o que não era verdade. Lá nessa localidade, à época de 2018, já tinham mais de 10 casas. Hoje já tem mais de 40. Entendeu? Então, o doutor Igor foi levado a erro, por assim dizer, em conceder em sede liminar essa reintegração sem ouvir as famílias, porque o próprio juiz ele não sabia. Quando a gente vai compulsar os autos, a gente percebe que o juiz não sabia que lá as pessoas residiam. Foi passado para ele que lá só tinha um plantio. Então, por isso que ele deferiu essa liminar de reintegração de posse. Então, os anos foi passando, teve o problema da pandemia, a comarca de Sapeaçu, vez ou outra, ficou sem juiz. Agora, a doutora juíza, agora, Vanessa Gouveia, ela fez que o cumprimento fosse, ela despachou que fosse cumprido uma ordem judicial que já vinha desde 2022, que seria a reintegração de posse, porque também a juíza, ela não tinha a real noção de que aqui lá as pessoas já tinham edificado moradias e que pessoas já moravam lá. E como você bem sabe, Eduardo, você esteve lá, você fez um grande papel para a sociedade sapeaçuense, em especial para as pessoas que moram lá, porque através do seu site também, a comunidade sapeaçuense começou a perceber o que estava realmente acontecendo lá. E até o próprio judiciário até então não sabia que tinha tantas pessoas já residindo nesse imóvel, nesse local. Então, estava marcado uma reintegração de posse para o dia 2, agora dia 2 passado. E depois que eu entrei no processo, que tem mais ou menos uns 15 a 20 dias que eu entrei no processo, assumi o processo defendendo essas famílias, mais de 40 famílias, e levamos ao judiciário que lá agora não tinha mais só plantio, que nesse exato momento lá tem pessoas que moram lá. E muitas pessoas até em uma condição de vulnerabilidade, que não teria, se tivesse sido a reintegração, eles não teriam para onde ir. E agradeço até de público aqui a juíza, que está aqui agora como substituta, pela sensibilidade que ela teve, Eduardo.
entendeu? Ela teve uma sensibilidade, principalmente teve sua matéria que teve uma grande repercussão. Lhe agradeço também em nome dos moradores lá, que a gente conseguiu sensibilizar o judiciário que lá não teria como ter sido feita essa reintegração nesse momento, porque se fosse feito, essas pessoas não teriam nem para onde morar, a sua imensa maioria. Você que acompanha, o senhor que acompanha, né, o doutor Marcos, acompanha a situação dos moradores lá, realmente parece mesmo que é de extrema vulnerabilidade aquelas famílias. Exato, Eduardo. Você esteve lá em loco, você fez uma brilhante matéria lá e começou a perceber, você percebeu lá que realmente tem pessoas, a imensa maioria, não tem nem casa de familiares para poder ir. Então, foi muito sensível a juíza no momento que suspendeu essa reintegração de posse e o processo vai caminhar. Agora, eu acabei de dar entrada em um recurso ao Tribunal de Justiça para que seja devolvido o prazo para essas pessoas, para que elas possam agora realmente falar no processo. E agora cada um vai falar no seu tempo e discutir essa real posse desse proprietário. O que a juíza decidiu nos autos quando ela conheceu a real situação dos moradores? Foi que ela colocou, em que pé está agora, quais são os caminhos que esse processo vai andar agora? Sim, Eduardo, olha só. O que a juíza ela percebeu foi que não teria como ter sido feita a reintegração de posse nesse momento, porque não teria onde abrigar essas pessoas. Porque esse processo vai caminhar para ainda se discutir a posse, se realmente o autor da ação ele tem razão, se as pessoas que estão lá é que tem razão. Então ainda vai ser discutido isso à frente. É por isso que entramos com a ação, um recurso no Tribunal de Justiça, para que seja devolvido o prazo, para que elas possam falar. Porque esse processo, o grande problema que teve nesse processo foi que lá em 2018, essas pessoas já eram para ter sido citadas e não foram. Só uma pessoa foi citada. E o Código de Processo Civil diz que em uma ação de reintegração de posse, todas as pessoas que estiverem lá, todas têm que ser citadas, porque todas têm seu direito à ampla defesa e contraditório. Então, o que não ocorreu nesse processo foi a ampla defesa e contraditório. Então, nesse primeiro momento, a juíza, ela suspendeu a reintegração, já oficiou ao Ministério Público, ele vai vir ao processo, principalmente porque, além do Código de Processo Civil determinar que seja feito dessa forma, se percebe que lá tem pessoas em estado de vulnerabilidade, lá tem pessoas, tem idosos, tem crianças, então o Ministério Público também vai intervir nesse processo. Então o processo agora está na fase de devolução de prazo, esperando que o recurso seja acolhido, devolver os prazos para que a gente possa agora realmente começar a trabalhar no processo. E a juíza também determinou que tenha uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação ocorrerá no dia 20 agora de setembro. Vai ter uma audiência de conciliação para tentarmos chegar a um bom termo entre as pessoas que estão lá, os possuidores e o proprietário do imóvel. Inclusive, como o processo é aberto, a gente teve acesso, que o Ministério Público, doutor, também foi acionado, né, foi provocado com respeito a essa situação. Isso, o Ministério Público também foi provocado e que entrará nesse processo. E, além disso, Eduardo, ainda tem esse processo é um processo complexo. Além de um processo um pouco antigo, ele é um processo muito complexo. Porque lá, Eduardo, você que foi lá e viu em loco, é que é uma pequena área de terra, mas que já abriga mais de 40 residências, que está entre a BR-101 e a antiga rede ferroviária. E há uma grande discussão, Eduardo, de quem é realmente o proprietário daquele terreno. Porque uma grande dúvida nossa é se aquele terreno ou parte dele não pertence à União. Porque como ela está tão próxima à linha ferroviária e também à BR-101, uma parte daquele imóvel pode ser que seja da União. É por isso que vamos trabalhar em nossa tese para chamar o processo à União, provocar a União, para que ela venha fazer a delimitação do terreno dela própria, para a gente perceber, a gente saber se o terreno que está sendo discutido nesse processo, se realmente é de um particular ou se pertence à União, porque como todos nós sabemos, não se pode nem usucapir um bem público. Então, bem público, as pessoas que estão lá não poderiam estar, e esta pessoa que ajuizou a ação, ele também não poderia ajuizar a ação se o terreno também não for dele, for da União, entendeu? E nós já conversamos uma certa vez aqui, fizemos já uma live sobre direito de propriedade, questão de documentação.
Você fez até, o doutor até fez uma pergunta uma vez, o terreno ou o imóvel que é seu é realmente seu? Então, na justiça vai se buscar tudo, até o último detalhe realmente sobre documentação, título de propriedade, registro em cartório, é isso mesmo? Cabe também nesse caso aí? Cabe sim, Eduardo. Olha só, esse processo nasceu com um contrato público de compra e venda. Só que um outro problema que está tendo esse processo, esse problema tem vários detalhes que vai ter que ser discutido no judiciário. É por isso que estamos pedindo a retomada a devolução de prazo. Porque nesse processo tem lá um contrato público de compra e venda, e nesse contrato público de compra e venda tem o georreferenciamento do terreno. Só que esse georreferenciamento do terreno foi feito quando o terreno era vazio, não tinha nenhuma moradia à época de 2014. Então, o que acontece? Com esse georreferenciamento, hoje, com um pseudo-mapa que tem na mão hoje do judiciário, que foi feito que está na mão do oficial de justiça, que à época iria fazer a reintegração, não tem como, a meu ver, sem um engenheiro agrimensor, um técnico que possa ler esse georreferenciamento que está no contrato, para ver se realmente coincide com a planta que está na mão do oficial de justiça. É outra provocação que estamos fazendo no judiciário. Porque, Eduardo, na prática, a grosso modo, o que é que estamos querendo dizer? Se lá temos mais de 40 casas, é um local, Eduardo, que a planta dele não é uniforme, não é um quarteirão já totalmente delimitado, já urbanizado. Então, é um terreno que tem mais ou menos uma espécie de um funil, o formato de um funil. Então você não tem como saber nesse momento se o terreno, além de ser particular ou não, a gente não sabe quais as casas que estarão dentro do terreno que está sendo discutido na justiça e as casas que estarão fora. Então, é mais um pedido que vamos fazer ao judiciário, é que, com essa devolução do prazo, que o judiciário mande um técnico, determine que um oficial técnico vá lá para fazer a medição e fazer a delimitação de quais são os imóveis que realmente está dentro do terreno discutido, porque no meu modo de ver, não sou engenheiro, mas o que a gente percebe lá é que algumas casas está dentro desse terreno que está sendo discutido, mas outras casas não estão. Então, assim, nesse primeiro momento, seria temerário até fazer a reintegração de posse, porque não teria nem como saber quais são as pessoas que deveriam sair e quais são as pessoas que poderiam ficar no imóvel. Entendeu? A juíza fez o despacho final agora da suspensão da reintegração. Sim. Como foi esse contato, o senhor que é procurador dessas 40 e tantas famílias lá? O senhor já esteve lá, já conversou com eles? Qual foi a reação deles no dia, na reunião, que o doutor passou para eles lá, todas as informações do momento da justiça? Eduardo, foi até uma reunião comovente. Eu realmente nunca tinha passado por uma situação dessa, que foi um alívio. Porque tinha pessoas mesmo, pessoas até idosas, eu posso até falar aqui em nome de Dona Terezinha, que para mim é o símbolo daquela luta ali pela posse da terra, que ela me disse, doutor, tem dias que eu não estava conseguindo nem me alimentar e nem dormir. Com a preocupação dela, disse, ela já tem lá mais de 10 anos naquele imóvel, e ela já tinha comprado esse imóvel na mão de uma outra pessoa, entendeu? E ela disse, hoje me chamou até de meu filho, para onde eu vou? O que é que eu vou fazer se realmente ocorrer a reintegração? Eu não tenho parentes que possam me levar para lugar nenhum. Eu vou morar na rua. Então, foi até esse questionamento que foi levado ao judiciário, o que faria com essas pessoas, caso tivesse feito a reintegração. Então, foi comovente o momento que as pessoas puderam, pelo menos nesse momento, respirar aliviadas, sabendo que eles vão poder falar no processo e cada um contar a sua história, porque a gente tem que entender, Eduardo, que em uma reintegração de posse, está discutindo de quem é a posse e de quem não é a posse. Tem pessoas lá, cada um tem sua história, cada um chegou lá no seu momento. Lá, pelo que eu percebo, é que não foi todo mundo que chegou no mesmo tempo, começou a edificar suas casas no mesmo tempo. Tem pessoas que são moradores antigos, outros são moradores um pouco mais novos, e vai ter que se discutir caso a caso cada tempo de que cada um teve lá no terreno, o que está lá no terreno, o que esteve no terreno, algumas que passaram a vender para outras, entendeu? Porque aí como a gente discutiu há um tempo atrás, um bate-papo que a gente teve sobre reintegração de posse, a gente falou sobre uso capião, então tem algumas coisas que podem ser discutidas e que serão discutidas no judiciário para ver realmente quem tem direito à posse e quem não tem direito à posse. É bom lembrar que a primeira discussão que eu entendo que tem que haver é saber se a União não tem, ou seja, não faz parte, aquele terreno não faz parte da União.
Então, o primeiro pedido nosso para o judiciário vai ser a delimitação exata de qual a área que está sendo discutida nesse processo, que por ser uma área irregular, a gente não tem essa clara noção, e isso aí deixa algumas pessoas apreensivas, porque ela não sabe se realmente o terreno até que ela comprou na mão de terceiros, se faz parte desse processo ou se não, entendeu? Inclusive, informar aqui aos nossos ouvintes, né, que está assistindo a gente ao vivo e também gravado, Dr. Marcos Barbuda, que é o representante das mais de 40 famílias do Alto do São José, que estava para ser desintegradas das suas casas onde moram, lá no Alto São José, que vizinho à estação aqui em Sapé-Açu. Inclusive, já estava tudo pronto, né? Pelo processo lá, tinha até a polícia já estava acionada, para o dia 2 de setembro acontecer tudo. Isso, Eduardo, já tinha sido oficiada a Polícia Militar para que ela já fizesse todo o seu preparativo de seu efetivo para que desse o suporte à reintegração. E assim, Eduardo, toda reintegração é complexa, principalmente reintegração de famílias, porque quando você tem uma reintegração de uma empresa privada, uma briga judicial entre empresas, entre pessoas jurídicas, é um pouco mais tranquila, mas com famílias, e principalmente famílias naquele estado de vulnerabilidade, corria-se o grande risco, era o temor de todos, que pudesse até haver assim, uma animosidade entre os moradores que não tinham para onde ir, com o próprio efetivo da Polícia Militar e tudo mais. Então a gente tinha esse cuidado, a gente estava com essa apreensão de que poderia ter um confronto. E outra, para piorar a situação, as margens da BR. Então, assim, é muito complicado. Pessoas que já estavam me falando, doutor, vamos nos manifestar. Calma, pessoal, vamos acreditar no judiciário, fragilizado emocionalmente, Eduardo, e que já estavam tentando fazer algumas medidas que eu disse, não, nós estamos dentro da lei. Então, a gente vai continuar, claro que acreditando sempre no judiciário e buscando que dentro da lei for cabível para evitar e que mais uma vez, agradeço a sensibilidade da juíza que suspendesse a reintegração, porque seria realmente muito complicado. Toda a reintegração de famílias, de pessoas que residem no local, é muito complicado. Isso, vamos deixar os microfones da nossa TV Sapé-Açu, do Instagram Bahia 24 horas, para os seus agradecimentos, suas considerações finais, para todos que estejam ouvindo, o pessoal também do Alto São José também, todo mundo. Eduardo, mais uma vez eu agradeço ao site por vocês tiveram, no meu modo de ver, um papel fundamental, porque esse problema está ocorrendo desde 2018. Para você ter noção, Eduardo, até as famílias que residiam lá não sabiam desse processo em si. Só uma pessoa tinha sido citada e não sei por que motivo essa pessoa não passou para as demais. E as pessoas lá não sabiam. Então, quando as pessoas vieram a saber dessa reintegração, foi praticamente 15 dias antes da data da reintegração. E eu agradeço aqui, até pelas famílias que estão lá ao seu site, porque você deu luz a uma coisa que a sociedade sapé-açuense não estava vendo. Porque assim, a gente sabe que a gente peticiona dentro do processo, a gente mostra ao judiciário o que está acontecendo, mas é de fundamental importância o papel da imprensa. A imprensa, ela fez com que a sociedade sapé-açuense se mobilizasse em função desse processo. Então, te agradeço aqui de público, em nome das pessoas que eu represento lá do Alto São José, e dizer a eles que estaremos nessa luta incessante, incansável, para que se faça justiça, entendeu? Aqui nesse momento não estamos aqui discutindo quem está certo, quem está errado. A gente está tentando que chegue a uma equação que todos saiam ganhando, ou que saiam perdendo o mínimo possível, Eduardo, entendeu? Porque o grande problema nosso realmente é com a reintegração de uma forma, no meu modo de ver, assodada, para onde essas pessoas iriam. Então agora eles estão tendo mais tranquilidade, vamos ter mais tempo para a gente preparar a defesa deles, para que eles possam ter o direito da ampla defesa do contraditório desse processo. E muito obrigado, Eduardo, pelo seu convite, e estaremos aqui sempre à sua disposição, à disposição da imprensa. E parabenizar aqui a atuação da doutora Vanessa Gouveia Beltrão em todo esse processo, né? E para a gente concluir. Ela foi muito sensível, Eduardo, porque assim, é uma juíza que ela está aqui substituta. Então, ela não sabia desse processo. Ela não tinha noção do que ela viu no processo, o que tinha sido dito no processo. Tinha sido dito anteriormente no processo que lá era só plantio.
Então, assim, uma reintegração em sede liminar de uma área que só está sendo cultivado hortaliças, que como tinha sido no processo, seria uma coisa tranquila que não traria prejuízos maiores, entendeu? Não tinha esse risco social, que depois que ela passou a ver que tinha esse risco social, ela realmente foi muito sensível, Eduardo, e muito diligente, ela já suspendeu essa reintegração, e agora o processo seguirá o seu curso. Muito bem, minha gente, nosso muito obrigado a todos vocês. Voltaremos à noite na entrevista com o candidato Dico Barros, aqui no site Instagram Bahia 24 Horas, com gravação também para a TV Sapé Sul. Uma boa tarde a todos.